Aleluia. Deus é muito bom, irmão. Boa noite, graça e paz. Você pode sentar. Glória a Deus. Deus é bom demais. Aleluia. Vocês estão bem? Isso é importante, irmão. Vocês estarem bem. Quero desejar também as minhas boas-vindas para os visitantes de primeira viagem, amém? Estou vendo aqui algumas pessoas novas. E eu quero dizer para vocês que eu só vou saber se vocês gostaram, se vocês retornarem, né? Isso aí é uma indicação de que vocês gostaram do ambiente, ok? Fiquem à vontade, aqui também é a casa de vocês. Glória a Deus. Como o Cleiton já bem falou, nas sextas-feiras a gente vai começar um momento de oração aqui na nossa igreja. A gente até chamou de sala de oração. Então, você que tem, irmão, essa vontade de estar reunido para orar com os irmãos, eu quero te incentivar mesmo, motivar mesmo você a estar aqui nas sextas-feiras, às 19h30, apenas 1 hora que você vai estar aqui orando, se consagrando, colocando seu joelho no chão, intercedendo por causas que envolvem as nossas vidas, a nossa igreja, o nosso ministério. Então, pega junto conosco nessa empreitada, amém? Glória a Deus. Você também que está nos assistindo aí pela internet, boa noite, fiquem até o final, que Deus vai alcançar a sua vida também por meio da palavra de Deus. Então, abre comigo, irmão, a sua Bíblia em Lamentações. Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, né? Profeta chorão, conhecido como profeta chorão. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no verso 22. Amém? Todos encontrados? Você que não trouxe Bíblia ou que não encontrou, nós temos aqui no telão também uma Bíblia disponível para você. Quero ler com você esse texto, que diz assim, irmãos: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Diga assim, são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Pai querido, Pai amado, eu quero mais uma vez render graças a Ti, pela Tua presença, pelo Teu Espírito habitando em nós, por essa porção da Tua palavra, Pai, que foi lida. Eu oro mesmo para que todos nós sejamos alcançados por aquilo que o Senhor quer falar essa noite ao nosso coração, e usa a minha vida, Pai, apesar de mim, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos conhecem esse texto? Amém. É um texto do Antigo Testamento. Depois você vai em casa, não vou ler aqui para não tomar mais tempo nosso, ainda que seja a palavra de Deus, mas depois você pode ler em casa o capítulo 3 todo, para você entender o contexto, porque Jeremias disse isso. Mas o que é que eu quero enfatizar essa noite com a igreja? É a questão das misericórdias do Senhor. É muito interessante, irmão, quando o profeta, ele vai narrar e dizer essas palavras, né, que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E quando ele diz a causa de não sermos consumidos, ele não está apenas falando com o povo do Antigo Testamento. Estão comigo? Porque se fosse depender de nós mesmos, da nossa justiça, né, todos nós, os seres humanos, a criação de Deus, caída, seria consumido pela ira do Senhor. Mas porque Ele é tão misericordioso, porque Ele nos ama tanto, Ele usa dessa misericórdia, Ele não apenas usa da misericórdia, Ele estabelece que ela é infinita. Isso é bom demais, irmão. Mas o fato de ser bom não quer dizer que eu tenho que, digamos assim, brincar com a misericórdia de Deus. Porque assim como teve juízo no Antigo Testamento, tem juízo no Novo Testamento também.
Mas não é de juízo que eu quero falar da misericórdia de Deus. Então, a misericórdia, algumas pessoas têm definições diversas, né? Quando a gente vai falar da graça de Deus, o que é a graça de Deus para nós, para muitos? Numa definição bem simples, é favor imerecido, né? Todo mundo diz que é um favor imerecido. Já o Céu Fernando disse que é um favor merecido por Jesus, né? E já tem pessoas que dizem que a graça é toda a suficiência de Deus ao nosso favor. Então, a misericórdia, quando a graça é algo imerecido, a misericórdia é algo que age para combater aquilo que nós merecemos, para não deixar acontecer nas nossas vidas aquilo que nós merecemos. O que era que nós merecíamos? A ira. O passaporte estava carimbado para viver uma eternidade longe de Deus, mas ele usou o seu filho, nos resgatou, ele usou de misericórdia, de compaixão, sabe, de um amor assim incondicional que você não vai encontrar em dicionário nenhum, assim, um amor imensurável. Então, a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor envolve esse amor. E eu fiz algumas anotações, eu queria compartilhar com vocês, que diz assim: a misericórdia, ela pode ser entendida como uma forma específica de amor. Se manifesta diante do sofrimento ou da necessidade do outro. A misericórdia, ela é uma manifestação de amor que vai além da justiça. É um amor que perdoa, acolhe e busca aliviar o sofrimento alheio. Irmão, não tem como você falar de qualquer assunto que você queira sem você não ir para o início de todas as coisas. Porque no plano original de Deus, nós sabemos disso, mas como o pastor Bud sempre fala, é sempre bom estar ouvindo as mesmas coisas. Deus não criou o homem para cair, quantos sabem disso? Deus não arquitetou, ele não fez um projeto para o homem cair. Ele fez o homem para ser eterno diante dele. Mas Deus deixou esse homem dotado de liberdade, de livre-arbítrio, de decidir fazer as suas escolhas. E ele escolheu fazer coisas erradas. E Deus poderia, irmão, eu sempre vejo dessa forma. Deus poderia, se nós não fôssemos pessoas dotadas de liberdade, de livre-arbítrio, na hora que Adão foi comer daquele fruto, Deus teria impedido ele, sim ou não? Tinha. Se nós não tivéssemos liberdade para escolher, para fazer aquilo que nós queremos, Deus teria impedido. Como também Deus, como um ser soberano, poderoso, onipotente, depois da queda, o Deus poderia ter dito: rapaz, você vacilou, então eu vou te destruir agora mesmo. Poderia ou não poderia? Poderia. Mas ele não fez isso, irmão. Ele não fez isso e ele nem vai fazer. Pode até pessoas ir viver, como a gente sabe que vai, longe de Deus, morar na sua eternidade longe de Deus, mas isso não é uma coisa que Deus determinou. É algo que o homem escolheu fazer. A misericórdia de Deus, ela começa a agir, entra em ação, exatamente quando o homem peca. Porque quando o homem peca, o que é que ele faz? A primeira coisa que vem nele é vergonha e medo. Não é assim? Nos nossos dias não é diferente não, irmão. Quando o homem peca, o ser humano peca, ele tem uma vida diante do Senhor e ele peca, a primeira coisa que vem nele é medo e vergonha. Principalmente se for uma pessoa que está em evidência. Se for uma pessoa de púlpito, se for uma pessoa que canta, se for uma pessoa que prega, se for um cara de internet. Quando vem o escândalo, vem vergonha e medo. E se esconder de Deus, que foi o que o homem fez. Não é assim? Mas Deus não deixou de buscar o homem. Deus não deixou aquele relacionamento se perder. Deus foi atrás de Adão para ter aquele relacionamento, mas ele não estava no lugar do encontro. Eu sempre falo isso. Eles tentaram esconder a sua vergonha com folhas, mas Deus inicia a sua misericórdia exatamente aí. Ele sacrifica alguém, um ser que tem vida, para cobrir a vergonha e perdoá-los.
ainda que eles estejam sido expulsos daquele paraíso, Deus não abriu mão deles. Você vai ver Deus chegando diante deles, no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus chega para Adão e pergunta para ele: rapaz, você comeu realmente do fruto que eu disse que você não comesse? Aí ele joga a batata quente para a mulher, não é assim? É a mulher que o Senhor me deu, rapaz, que me desdobou e eu caí mesmo. Aí Deus vai para a mulher, conversa com ela, e ela vai dizer: rapaz, a serpente me enganou, e ninguém quer assumir a responsabilidade de nada. Aí Deus começa a trazer juízos, né, digamos assim, começa a determinar: olha, o descendente da mulher vai pisar na tua cabeça, tu vai ferir o calcão, já falando, profetizando, falando de algo que ia acontecer a respeito de Jesus Cristo, já providenciando a salvação, usando da sua misericórdia para com o homem. Você consegue entender que em momento algum Deus quer lançar fora você, irmão? Isso às vezes acontece de pessoa para pessoa, querer lançar fora, mas Deus nunca vai fazer isso. Quando alguém está fora daquilo que Deus quer, não é Deus que está lançando, não é Deus que está cortando, não é Deus que está excluindo, é a pessoa que está fazendo isso automaticamente. Mas o que a Bíblia diz é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas não têm fim. Só, irmão, que nós não podemos pegar esse texto rema, saber que isso é uma verdade e dizer: rapaz, já que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ela não tem fim, então eu posso ficar o tempo todo errando, vacilando, porque ela vai se renovar mesmo. Não é nesse intuito, irmão. Porque quando nós vivemos pecando propositalmente, fazendo o que é errado propositalmente, uma hora a conta vai chegar. O boleto vai bater, meu irmão, no final. E você vai ter que pagar a conta. Então, a misericórdia do Senhor exatamente é para quando você vacilar, para quando você errar, não querendo errar. Existe uma graça, existe um favor, existe um amor, uma bondade de Deus repousando sobre as nossas vidas. Você precisa ter consciência disso. Estão comigo? Amém. Aleluia. Ele diz assim, nas anotações que eu fiz também: não é apenas um sentimento, mas também é uma ação, é o amor que se traduz em compaixão, perdão e ajuda prática. A palavra grega para misericórdia é hélios, que quer dizer bondade e boa vontade ao miserável, ao aflito, associada ao desejo de ajudá-los. Olha só como é interessante. A misericórdia tem essas características, sabe? Essas ferramentas de ajudar, de te levantar, de te tirar do buraco, irmão. Sabe, de te sarar, de dizer para você que ainda tem jeito, de dizer para você que ainda há uma oportunidade, que você pode se arrepender, que Deus vai te dar um novo tempo, vai ter uma nova estação para você. A misericórdia nos traz, nos levanta para esse patramar, irmão. Você não pode se considerar uma pessoa quando, porventura, sabe, assim, um acidente acontecer algo com você, e aí agora você se sente mais condenado de todos, porque a mensagem que vem do lado do inimigo para as nossas almas é: tu é tão crente e fez isso. A ideia de Satanás é trazer para as nossas almas uma mensagem de condenação, de que não tem mais jeito, que é melhor você continuar fazendo o que está errado mesmo, porque não tem mais jeito para você. Essa é a influência das trevas. E não é porque eu sou crente, irmão, e você é crente, que as influências não vão vir. Onde está isso na Bíblia? Porque quando você vai ver Jesus sendo tentado para fazer o que é errado, a Bíblia diz que tempo oportuno. Então, sempre que havia uma oportunidade do mal, de Satanás, das trevas, daquilo que é errado, tentar influenciar a vida de Jesus, sempre quando ele tinha uma oportunidade, ele entrava. Mas a diferença e o bom da história era que Jesus estava onde? Pautado no que Deus disse. E nós precisamos ficar com o que Deus disse.
Eu não devo ficar com o que as pessoas dizem ou pensam de nós, irmão. Fica com o que Deus pensa ao seu respeito, fica com o que Deus diz ao seu respeito. Irmão, se eu fosse ficar com o que as pessoas pensam ou pensavam de mim lá atrás, ou diziam ao meu respeito, eu não estaria aqui. E quando eu falo não estaria aqui, não é aqui pastoreando ou na igreja Verbo da Vida. Eu não estaria aqui como crente, como uma pessoa salva. Porque a ideia de Satanás é dizer que você não tem jeito, a de Deus tem jeito. A palavra de Deus eu enviei meu filho para morrer por você, então tem jeito. Enquanto tem fôlego de vida, tem jeito. Enquanto você está consciente, tem jeito. Enquanto você pode dizer sim, tem jeito. Enquanto você pode gesticular com sinal, com o olho, com as mãos, tem jeito, irmão. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, destruídos. Ela se renova a cada manhã. Essa é a verdade de Deus para as nossas vidas, irmão. Essa é a verdade de Deus. A misericórdia de Deus, irmão, ela envolve o perdão. Seja o perdão com relação a nós mesmos e seja o perdão de nós para com os outros. Sabe, irmão, quando nós provamos da misericórdia, eu posso dizer isso sem sombra de dúvida. Nosso pastor Cleiton, ele sempre disse isso, só vai saber o que é misericórdia quando você prova dela. Quando você prova da misericórdia de Deus, meu irmão, não tem como você não ser misericordioso, porque você provou. Sabe, você viu a bondade de Deus sobre a sua vida. E quando você vê a bondade de Deus sobre a sua vida, meu irmão, o desejo que você tem, se você não é uma pessoa egoísta, se você não é uma pessoa que só pensa em você, quando essa misericórdia alcança a tua vida por alguma coisa que tu fez, o desejo do teu coração, irmão, é que essa misericórdia alcance outros. Quando eu fui alcançado por essa misericórdia, no sentido de uma nova chance, uma nova oportunidade, tem jeito para você. Quando eu vejo alguém, irmão, frustrado, desanimado, achando que não tem jeito, meu irmão, se teve jeito para mim, tem jeito para qualquer pessoa. Se teve jeito para mim, tem jeito para qualquer pessoa. Assim você reconheça que precisa dela, que você necessita dela. Estão comigo, irmão? Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Jesus, ele falou em Mateus, no capítulo 5, se você puder botar, 5, versículo 7. Mateus, no capítulo 5, verso 7. Olha só o que diz essa palavra. Quem está dizendo isso é Jesus. Esse texto é um dos primeiros ensinamentos de Jesus Cristo, irmão. Do capítulo 5 ao capítulo 7 são as primeiras lições, são os primeiros ensinamentos de Jesus naquele monte. São 2 capítulos só ensinando. Quando ele desce do monte, ele cura logo um leproso, né? Mas olha o que diz esse texto. Bem-aventurado os misericordiosos. Misericordiosos são aqueles que usam de misericórdia. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Por que Jesus fez questão de citar, meu irmão, a misericórdia logo no início dos seus ensinamentos? Porque ele sabe que Deus foi quem criou essa ideia da misericórdia. Foi o Pai que criou a ideia da misericórdia, foi o Pai que citou o nome dele lá no início. O descendente da mulher vai te pisar na tua cabeça. Você vai até ferir o calcanhar dele, né? A cruz, ele vai chegar na cruz, mas a cruz não é o fim. A cruz é o início. A cruz é o início. É o início da redenção. Está consumado. Se você ler os evangelhos, meu irmão, ou o evangelho na narração dos evangelistas, vai ter um deles que na hora que Jesus ainda está na cruz ali, né, só nos últimos suspiros ali, já furado, já crucificado lá, furado as mãos, a sua lateral, muito sangue ele já tem derramado, já tinha sido açoitado.
estava passando aquele momento, os seus últimos momentos, e o povo ainda blasfemando. O seu povo blasfemando diante dele. Tu és o Cristo, desce aí da cruz. Os ladrões do lado, tu és, salva-te e a nós. O povo blasfemando contra o Filho de Deus, contra o enviado de Deus. E Jesus, nos seus últimos momentos, ele não orou ao Pai, Senhor, manda fogo aí. Ele não disse, Pai, manda raio para matar tudinho aqui agora. Destrói esse bando de carniça aí. Não, irmão, você não vai ver. A oração de Jesus para o Pai era, Senhor, perdoa-os. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, Pai, tem misericórdia desses coitados, que eles não sabem nem o que é que estão fazendo. Não sabem nem quem eu sou, sabe de nada os inocentes. Misericórdia. Jesus usando de misericórdia para com aquelas pessoas que estavam fazendo mal para ele, irmão. Como que nós reagiríamos com pessoas que estão fazendo mal para nós? Quando você descobre alguém que está fazendo mal para você, como que você reage? Alô? Como você reage, irmão? Quando alguém está tramando contra a tua vida, quando alguém está fazendo coisas para te prejudicar, como você reage? Será que o que vai sobressair de nós é a nossa carne? Porque a nossa carne quer mesmo que o raio parta, irmão. A carne quer que o raio parta mesmo. Que o ônibus pegue, parta no meio, quebre no meio. O homem quer assim, o homem quer. A natureza do homem é assim. Mas por causa do Espírito habitando em nós, a presença do Pai, a presença do misericordioso dentro de nós, irmão, aí a gente usa de misericórdia. Eu te perdoo, abençoado. Vai e não peques mais. Por causa da presença, é assim que nós temos que agir, mas no natural, irmão, quando alguém faz mal para nós, a vontade que a gente tem mesmo é de sair esbagaçando mesmo. Mas não é mais essa natureza que rege a minha vida. A natureza que rege a minha vida é a natureza do Espírito de vida. É o Espírito Santo. Mas Jesus disse aqui que são bem-aventurados nós, as pessoas que são misericordiosas. Lucas, no capítulo 6, no verso 36, tem um outro texto. Lucas 6, no verso 36, tem um outro texto que vai falar sobre isso. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Você consegue entender, irmão, como é importante a misericórdia? A misericórdia não é só uma palavra para nós cantarmos, né, nas igrejas. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Não é só uma letra bonita, não, a gente precisa viver mesmo. Precisa ser verdade na nossa vida. No início é difícil, irmão. No começo é difícil você usar de misericórdia, mas a Bíblia nos ensina que temos que ser assim. Quando você prova, se torna mais fácil. Mas quando você não prova dela, a natureza humana, ela quer, sabe, competir com a nova natureza, com a nova criatura que você é. E você não pode deixar isso acontecer. Mas nós só vamos conseguir dominar se a nossa vida estiver o tempo todo sendo alimentado pela palavra. Quem nós alimentarmos mais é que vai vencer, irmão. Se eu alimento mais a minha carne, as minhas vontades, os meus desejos, com as distrações, sabe, com aquilo que parece ser bom para a minha alma, meu irmão, quando as circunstâncias se levantar, como uma situação dessa, de você perdoar alguém, você não vai conseguir, porque a sua mente está inflamada, ainda chega um santo ainda para jogar mais lenha na fogueira ainda, tem um santo que chega para jogar, mesmo, se fosse eu fazia, era assim mesmo, esse cara não vale não, se fosse eu fazia assim, os enviados do Lucifer.
Mas nós não podemos agir assim, amém? Em Salmos, no capítulo Salmo 100, no versículo 5, Salmo 100, no versículo 5, a Bíblia diz assim, ó: porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Eu gosto quando ele fala de geração em geração, porque não limita a misericórdia de Deus só para os antigos. A misericórdia de Deus não está limitada só para os antigos. A Bíblia diz que ela é uma verdade que dura de geração em geração. Está disponível. A misericórdia de Deus é disponível para o pior dos pecadores. Sabe, o pior dos pecadores, talvez você tenha algum em suas mentes aí. Pessoas que fazem coisas horríveis. Mas a misericórdia de Deus está para esse rapaz que faz as coisas horríveis. Assim ele se arrependa genuinamente e usufrua dessa misericórdia. E possa também viver uma nova vida, né? Não só apenas desfrutar da misericórdia e continuar a mesma coisa. Não, cara, a gente prova da misericórdia e a nossa vida também tem que mudar. Os nossos conceitos, o nosso estilo, tudo tem que mudar em nós. A partir de agora, a minha vida vai ser uma vida rendida. Eu vou procurar gente para me usar de misericórdia. Agora eu vou ser assim. Eu vou ser um agente da misericórdia. Quem quer misericórdia aí? É assim que tem que ser. No Salmo 145, no verso 9... o salmista também vai dizer o seguinte: o Senhor é bom para alguns. O Senhor é bom só para aqueles que concluíram o ensino médio. O Senhor é bom para aqueles que têm o ensino superior. O Senhor é bom para os pastores, profetas, mestres, evangelistas. É assim que diz, irmão. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. É para todos. Não é só para o crente que peca, não é só para o pastor que peca, não é só para o evangelista que peca, para o apóstolo que... porque às vezes tem essas pessoas que pecam, irmão. Ainda é mais difícil, às vezes, de liberarem misericórdia para um pastor que peca do que para um irmão que peca. Porque para as pessoas, uma pessoa que está... e eu não estou dizendo aqui que as pessoas que estão dentro desses dons, irmão, têm que andar pecando, não. Não é isso que eu estou dizendo. Não sai dizendo, o pastor disse que o pastor também tem que pecar e tem que... não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que, às vezes, as pessoas não têm a mesma misericórdia que tem com um irmão comum para com um pastor que erra. A mesma, irmão, a mesma palavra que eu quero utilizar aqui, meu irmão, a mesma medida que é para um irmão comum que não faz nada na igreja, de repente ele cometeu um pecado, deve ser a mesma medida para um pastor. Ele é ser humano tanto quanto você. Não tem supercrente, não existe a Bíblia dizendo que os pastores, os dons do ministério, ninguém vai pecar. E eu não estou aqui influenciando ninguém a pecar, não saia daqui dizendo isso. Eu estou dizendo, irmão, que a misericórdia de Deus, ela não faz diferença entre ofício e pessoa comum, não. Eu não posso fazer uma acepção com uma pessoa que está no altar, que ela errou, com uma pessoa que não está no altar. Deus não ama mais um pastor do que uma ovelha, não, irmão. Ele ama do mesmo jeito. Então, por que eu tenho que fazer essa acepção? Por que eu tenho que ser menos misericordioso com uma pessoa que está em evidência, se porventura precisar de misericórdia? Alô? Não, irmão, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã para todo mundo. Ela é infinita para todo mundo. Está aqui, eu estou lendo o texto para dizer para você. Não estou tirando nada da minha cabeça. Estou falando o que a Bíblia diz. A atitude de Deus conosco, sendo misericordioso, exige de nós que usemos de misericórdia com os outros, seja quem for. Jesus pregou a misericórdia
como um caminho para a salvação e como uma forma de imitar o amor e a compaixão de Deus para com a humanidade. Tem um outro texto que Jesus vai utilizar, que é Mateus, no capítulo 9. Mateus, no capítulo 9. Vocês estão aqui, irmãos? O contexto aqui qual é? Mateus capítulo 9, verso 13, por favor. A garganta secou mesmo. Jesus disse assim, ó. Qual foi o contexto aqui? Jesus estava chamando algumas pessoas, aí de repente ele passa, vê Mateus, né, Levi, o coletor de imposto. Ele era judeu, trabalhava para os romanos e fazia as mesmas sacanagens que os romanos faziam. Então o povo dele era injuriado. Se pudesse pegar nas esquinas de madrugada, matava. Mas ele não dava brecha. Aí um dia Jesus vem passando, encontra esse cidadão, aí chama ele para seguir Jesus. Rapaz, a Bíblia não vai dizer que ele relutou contra Jesus em momento algum. Pode ler os 4 evangelhos, ou o evangelho nas 4 narrações. Você não vai ver ele relutando. A Bíblia diz que ele largou tudo e seguiu. Jesus impactou a vida daquele cara. Concorda comigo? Ele nunca tinha visto Jesus, nunca tinha trocado uma ideia com Jesus. Mas a unção que estava em Jesus era tão grande, tão poderosa, que ele se rendeu e largou tudo. Coisa que os judeus, sei lá, se tinha tentado alguma vez, não conseguiu. Mas Jesus, uma única vez, chegou, passou e chamou, ele foi. De repente, esse cara... O que Jesus fez impactou tanto a vida desse cara que ele decidiu dar a ele um banquete, um jantar, convidar esse cara para comer na minha casa. Não sei o que esse cara tem diferente não, mas eu vou chamar ele para comer na minha casa. Aí ele chamou Jesus. Só que Mateus, ele não era como eu e você. Se eu chamar alguém para comer na minha casa, eu vou chamar os crentes, que as minhas amizades é com crente. Tem alguns ímpios que são amigos, mas dificilmente eu levo para comer na minha casa. Ainda não tive direção. Então, assim, de repente eu posso chamar o Felipe, algum de vocês, vamos ter um momento na minha casa, vou chamar as pessoas que é do meu convívio. Concorda comigo? Mas Mateus, ele não tinha crente para ele chamar para ir para a casa dele comer. Aí teve que chamar o quê? Mais cobrador de imposto, ladrão, prostituta, viciado. Foi os caras que ele teve que chamar para casa, porque eram as pessoas do convívio dele. Eram pessoas semelhantes a eles. Aí quem vai para esse jantar? Jesus. E as pessoas já perseguiam Jesus. Já estavam já criticando as atitudes de Jesus. Não porque Jesus estava fazendo coisa errada, não. Mas porque Jesus era diferente dos demais. Jesus, quando pregava, quando ele ensinava, meu irmão, as pessoas que já haviam ouvido, os escribas e os fariseus, quando ouvia Jesus, ele, rapaz, esse cara prega com quem tem autoridade. É diferente dos outros. Ele prega, ensina e vive. E os outros só têm uma teoria legal. Aí, quando Jesus está lá, comendo com esse pessoal, aí uns e outros se levantam, olha aí, além de bebarrão, é comelão, é isso, é aquilo. E Jesus percebe isso, a crítica de alguns, porque ele estava comendo lá com os publicanos, com aquelas pessoas que eram diferentes. Jesus percebe e ele vai sinalizar para eles, olha, gente, é o seguinte, os bons, quem está saudável, usar essa linguagem, não precisa de médico. Quem procura médico aqui quando está bom de saúde? Ninguém. Você só vai buscar um médico quando sintomas de doença aparecem em você, não é assim? Jesus estava usando essa linguagem aqui. Rapaz, os doentes, os que estão sãos, não precisam de médicos. Quem precisa de médicos são os doentes. Ele estava considerando, trazendo um paralelo, que aquelas pessoas eram pessoas que precisavam ser curadas, precisavam ser tratadas, precisavam de uma mudança. E só ele tinha essa mudança. Aí Jesus vai usar um texto que é esse que eu estou dizendo aqui, ó. Ide, porém, gente.
Ao invés de vocês serem críticos, ao invés de vocês julgarem, ao invés de vocês matarem mais as pessoas, ao invés de vocês empurrar mais ainda para o inferno, ao invés de vocês massacrar ainda mais aquele que está já destruído, vão e aprendam o que significa misericórdia quero. Então, misericórdia quero, e não sacrifício, porque eles eram bons, meu irmão. Eles eram tão bons em sacrifício que houve um tempo em que Jesus precisou derrubar as bancas lá dentro, porque os caras já estavam vendendo animal para facilitar, para o cara não ter mais nem esforço de ir atrás do animal. Já está aqui o animalzinho, viu? É só levar ali e fazer o sacrifício. Jesus viu que aquele povo estava fazendo aquele lugar de mercado, Jesus derrubou tudo. Ele disse, ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Baseado nesse comportamento que eles tinham. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Meu irmão, isso aqui é a misericórdia de Deus sendo manifestada para aquelas pessoas que ninguém dá nada. Que a sociedade considera a escória. Mas Deus não considera a escória. Eu sei que é difícil, meu irmão, tem gente que eu tenho vontade de matar, arrancar a cabeça. Tem gente que é assim que eu tenho vontade, meu irmão. Mas não é a minha vontade que prevalece, é a de Deus. A de Deus não quer que eu arranque a cabeça de ninguém. A de Deus quer que eu me arrependa desses pensamentos e pense como ele. Amém. Imagina só um pastor querendo arrancar a cabeça dos outros, irmão. Não, irmão. Aí a gente corre para os pés do Senhor. Pai, me perdoa por esse pensamento. Não é assim que eu tenho que agir, não, Pai. O Senhor não agiu assim comigo, não. O Senhor foi misericordioso comigo. Quando ninguém dava nada por mim, o Senhor foi lá e botou a mão no fogo e me tirou. Me tirou da lama, não precisou nem botar luva para não sujar a mão. Ele tacou, foi com a mão mesmo e arrastou. Eu não posso pensar diferente, não, irmão. Eu vou ser um hipócrita se eu pensar diferente. Não adianta nada eu estar aqui falando, ensinando, se as minhas atitudes, elas não condizem com aquilo que eu falo. Amém. Eu não sou um cara perfeito, não sou ainda uma pessoa perfeita. E eu acredito que nem vou conseguir ser. Eu ainda não sou o que eu queria ser. Mas isso também não me dá o direito de desistir. Não me dá o direito de desistir. Não me dá o direito de tratar as pessoas diferente do que Jesus me tratou. Do que Deus me tratou. Estão comigo, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Dei um outro exemplo que eu queria utilizar aqui. Se os irmãos puderem colocar aí, Mateus no capítulo 18. Vocês estão entendendo alguma coisa, irmão? Que eu não sou muito bom de português, não. Mateus no capítulo 18, no versículo 23. Nós estamos falando de misericórdia, irmão. Falando de misericórdia, não estou falando da ira de Deus. Estou falando da misericórdia de Deus. Mateus no capítulo 18, no verso 23. O contexto aqui qual é? Mas eu vou ler do versículo 23. Me parece, lendo o texto, do contexto, que Pedro ele tinha uma dificuldade de perdoar as pessoas. Me parece que era isso. Aí ele chega com aquelas espertezas, achando que vai conseguir ludibriar Jesus. Em algum momento ele pensa que vai conseguir ludibriar Jesus e Jesus vai favorecer o pensamento dele, mas não vai. Aí ele disse, Senhor, quantas vezes é que eu devo perdoar o irmão? Quanto? 7 vezes? 7 vezes é? Sabe, ele chega com essas ideias, fazem de doido para Jesus, ó. No nosso dia a gente ia usar esse linguajar, né? Aí ele vai dizer assim, ó, no versículo 23, Jesus vai dizer para ele, não, rapaz, não é só 7 vezes não, é 70 vezes 7. Se alguém vacilar contigo num dia, se alguém pisar na tua unha por dia,
é 70 vezes 7 por dia. Se alguém fizer qualquer erro contra você, é assim que você vai ter que perdoar. Complicou a vida de Pedro, irmão. E o cabo não estava conseguindo perdoar nem 7 vezes, que dirá 70 vezes 7, né? No nosso dia tem gente assim também, irmão. Aí no versículo 23, ele vai dizer assim, ó. Por isso o reino dos céus, olha só, irmão, como nós devemos agir com as pessoas. Presta atenção nesse texto. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe diz que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. O cara implorou, né, aquele senhor. O senhor tomou uma decisão, uma atitude, para vender tudo aí, para ver se dá para pagar a conta que tu está me devendo aí. Aí ele se prostrou diante do Senhor, implorou a ele: rapaz, faz isso comigo não, cara, por favor, dá uma chance aí, eu dou um jeito de te pagar, faço qualquer coisa, vou carregar entulho, derrubar a parede, vou trabalhar de servente aí, gari, vou fazer qualquer coisa, mas eu vou pagar o teu dinheiro, não faz isso comigo não. Aí o Senhor disse assim, ó, então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, diga, de misericórdia. Íntima compaixão quer dizer misericórdia. Íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Oh, aleluia! Que coisa boa, meu irmão. O Senhor, isso aqui é uma parábola, é uma ilustração para falar de algo que podemos, para a nossa vida real. Ele alcançou misericórdia, o cara usou de misericórdia, ele foi alcançado pela misericórdia. Ele ficou feliz que agora ele vai poder estar do lado da família dele, agora ele vai poder ter uma liberdade para ganhar o dinheiro e pagar o cara. Ele foi alcançado pela misericórdia, concorda comigo? Ô rapaz, se eu fui alcançado por essa misericórdia, eu tenho que chegar e fazer o quê, irmão? Mesma coisa, irmão, pisou na bola comigo aí. Tá perdoado, brother. Jesus me perdoou, eu te perdoo também. Quer ir para o céu, tu também vai. Se eu não andar em amor... Aí é o que diz o texto. Saindo, pois, no versículo 28, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, estava abaixo dele, né? Que lhe devia 100 dinheiros. Ele devia 100 dinheiros. Esse cara que foi alcançado pela misericórdia devia 1.000 talentos, 10.000 talentos. Aí esse cara devia bem menos. Aí erro dele. Saindo, porém, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o. Olha o cara que foi usado de misericórdia. Sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, a mesma atitude, irmão, a mesma atitude. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. As mesmas palavras, parece que ele tinha ouvido ele na hora que estava falando com o Senhor, não era? As mesmas palavras, rogou a ele, se implorou a ele, se prostrou diante dele: eu vou te pagar. Não faz isso comigo não, me perdoa, sabe? Aí o versículo 30 diz assim: ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Ei, o Senhor não fez isso com ele não, irmão. O Senhor desse camarada não fez isso com ele. E a atitude dele é reprovável. É reprovável. Versículo 31 diz: vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito,
e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Ele foi chegar e disse: rapaz, ó, tem aquele cara lá que o senhor perdoou ele. Rapaz, ele está botando o cara ali na prisão. Descarado, um cara desse, né? Devia fazer igual como o senhor fez. Ele está botando o cara. Aí quando o senhor soube, meu irmão, olha só a reação dele. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Eita, compadre. Ele usa a parábola aqui, usa a figura do Senhor para falar de Deus, mas quando ele chega no final, Jesus vai usar literalmente o Pai Celestial, aquele que estabeleceu a misericórdia. Alô, você está aqui, irmão? A misericórdia se renova a cada manhã, ela é infinita sobre as nossas vidas, mas quando nós não usamos de misericórdia, quando nós não estamos dispostos a perdoar, assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Ele é bem enfático: se você não perdoar por dentro, se o teu coração não estiver disposto a liberar perdão, não pense que o seu pai vai usar também com você. É o texto que está dizendo, irmão. É o texto que está dizendo. Nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos andar debaixo dessa graça. Nós precisamos andar debaixo desse favor. Mas nós precisamos também liberar tudo isso. Se eu provo, eu libero. Se eu tenho uma fonte, eu libero. Se está dentro de mim, eu libero, irmão. Não pode, não tem como uma fonte jorrar água doce e salgada, amarga e doce. Não tem como. Então, eu tenho a natureza de Deus regendo a minha vida. Eu sei, irmão, que se a gente não lapidar, se a gente não tiver... seremos alvos fáceis. Mas eu não posso usar desse argumento da facilidade, argumento de que a carne é fraca, argumento para fazer o que é errado e não usar de misericórdia, irmão. Esses argumentos não é mais para nós. Isso é para quem está nascendo agora, que ainda não tem base sólida, que ainda não teve uma experiência com Jesus. Mas para nós, dinossauro da fé, não, irmão, a gente tem que aprender. Eu me esforço para aprender todos os dias. Eu não sei de tudo, não. Tem coisas que eu falho ainda, tem coisas que eu sou reprovado, meu irmão. Sabe, tem coisas que eu falo muitas vezes, às vezes que eu vou agir, que eu vejo, rapaz, isso não é para ser assim. Preciso mudar nessa área. Não é feio não, mas feio é você omitir coisa errada, é feio. Porque quando a casa cai, meu irmão, a pancada é feia, é telhado, parede, cai tudo, porta. Temos limitações sim, irmão. Somos um ser espiritual, sim, mas estamos habitando ainda num corpo limitado. Tem uma alma aqui, meu irmão, que se eu não cuidar dela todo dia, se essa alma aqui não estiver sendo nutrida pela palavra, meu irmão, viu, Cadmus? A gente vacila, velho. Vacila feio. E nós não estamos aqui para vacilar. Nós não estamos aqui buscando uma causa para errar.
Está aqui uma pedra, eu vou já passar para ela que eu vou topar nela, eu quero arrancar o pedaço do meu dedo mesmo. Não tem esse, irmão. Não tem. Não tem esse. Então nós não vamos ser esses que querem uma desculpa para não usar de misericórdia ou para fazer o que é errado. Eu quero finalizar usando um texto de Salmos, no capítulo 34, de verso 8. Você lembra que eu disse que misericórdia quer dizer bondade e boa vontade para os que estão aflitos, para os que precisam de ajuda? No Salmos 34, no verso 8, quando o salmista Davi, foi um cara que provou de misericórdia, meu irmão. Aqui foi um cara, viu? Eu gosto da história de Davi, eu gosto da história boa e da história ruim dele. Tem gente que só gosta da história boa, tem gente que arrancou já as partes ruins da Bíblia porque não quer falar. Mas eu não arranquei a minha ainda não, ainda está aqui tudo as páginas das coisas ruins que ele fez. Porque é um cara que provou assim, de uma misericórdia assim, inexplicável, meu irmão. Se fosse qualquer um de nós, a gente não conseguia explicar, mas é uma coisa assim. E ele, depois que provou dessa misericórdia, depois que ele provou desse amor de Deus, que ele ouviu Deus falar para ele, rapaz, você é o homem segundo meu coração. Vai ter umas consequências para você aí, porque tem mesmo, mas eu não desisti de você não, você ainda é o cara que está no meu coração. Aí esse cara que provou, já ciente que Deus é bom, a bondade de Deus, que Deus é misericordioso, que Deus é longânimo, que Deus perdoa. Aí ele diz assim, provai. Provou já da bondade vocês, de Deus? Ele diz, provai e vede que o Senhor é ruim, maléfico. É assim que diz o texto, irmão? Não, ele diz, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, meu irmão. Deus é o Pai que nós podemos confiar de olho fechado. De olho fechado, ele diz, bem-aventurado, feliz é a pessoa. Porque homem aqui não está falando de sexo masculino não, irmão. Está falando de criação, de criatura, de ser humano. Ele está dizendo, bem-aventurado é a pessoa, é o ser que nele confia. Confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ah, meu irmão, é muito bom saber que você pode confiar em Deus, ainda que ninguém mais confie em você, ou que você confie em alguém. Deus confia em você, e nós precisamos confiar nele. Ele não vai falhar com você. Você pode até falhar com ele. Você pode até deixar de ser fiel a ele. Mas a tua infidelidade, meu irmão, não vai corromper a fidelidade de Deus. E eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa infiel a ele, não. Eu estou dizendo que por tudo que tu faça de errado, nada vai ferir a bondade dele. Ele não vai gerar em ti, sabe, um ódio assim, rapaz, eu estou com tanto ódio de fulaninho. Não vai gerar esse sentimento em Deus, porque é a essência dele, a bondade dele. Desde o início, haja luz, houve luz, viu Deus que a luz era boa. Tudo que Deus fez é bom, é da natureza dele. Não espere maldade de Deus, não espere Deus pesar a mão, não espere Deus levar no leito, no anzol do divino pescador. Não vai acontecer, irmão. É o seu caráter, é bom, ele não muda, é imutável. Você pode ficar de pé. Aleluia. Ah, meu irmão, muito bom falar das coisas de Deus. Eu não sei como é que você se sente, mas eu me sinto um cara privilegiado, André. Eu me sinto um cara privilegiado de falar da bondade de Deus. Não só porque eu provei, não, irmão.
É porque é muito bom falar de Deus, falar da sua palavra, sabe? Algo que tem poder, que é vivo, que é eficaz, que é penetrante, que tem poder para separar a alma e espírito, juntas e medulas. Ninguém tem essa habilidade, meu irmão. Só a palavra de Deus tem habilidade, sabe? Alma e espírito, elas estão tão ligadas, que é necessário a palavra de Deus, sabe, penetrar para separar uma da outra. Só quem tem essa habilidade, a palavra de Deus. Por quê? Porque é bom. Ei, irmão, pode o mundo se levantar contra nós. Pode o inferno todinho, seus demônios, o exército todo do inferno se levantar contra você. Mas você pode confiar em Deus, que Ele não vai atingir a tua vida. Se você não der legalidade para o mal, Satanás não tem direito nenhum de tocar na tua vida, nem tocar em ninguém teu. Agora, se você anda dando legalidade, fazendo tudo que não presta, e depois quer provar das coisas de Deus, aí fica difícil, irmão. Porque você está dando legalidade para o diabo agir na sua vida. Agora, quando a sua vida está reta diante de Deus, sua vida está em dias com o Senhor. Ei, irmão, a Bíblia manda eu fazer prova dele. Senhor, pode passar o scanner aí, pai. Passa o scanner aí. Eu não estou perfeito não, mas eu não ando dando vazão para esse fedorento não. Fedorento de enxofre. Nós temos, irmão, para permanecermos firmes e mal algum chegar na nossa tenda. Você pode até passar pelo vale da sombra da morte. Irmão, é como eu ouvi hoje de manhã. Não adianta nada você ser guiado para um pasto verdejante sem a presença de Deus. É muito melhor você passar pelo vale da sombra da morte com Deus do que estar no pasto verdejante sem Ele. Levante suas mãos. Eu não sei se tem pessoas aqui que precisam de cura, de alguma coisa assim, de oração para cura. Todo mundo está sarado, todo mundo curado. Glória a Deus. Alguém aqui, irmão, deseja entregar a sua vida para Jesus essa noite? Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e hoje você, depois dessa palavra, deseja fazer isso, se render a Ele, deixar Ele ser o Senhor da tua vida. Se tem alguém aqui essa noite, eu quero orar por você. Se você ainda não nasceu de novo, se você não é, eu quero fazer uma aliança com Deus, eu quero orar pela sua vida. Está todo mundo salvo, todo mundo vai morar no céu. Aleluia. Isso é bom. Tem alguém aqui que deseja receber o batismo do Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Todo mundo aqui já está fluindo, cheio, transbordando, queimando por dentro. Isso é importante, irmão. Todo mundo bem, né? No Senhor. Glória a Deus. Levante suas mãos. Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado por cada pessoa que esteve aqui, que está aqui essa noite, pelas pessoas que estão nos acompanhando por meio da internet. Que essa palavra, Pai, que foi ministrada, que é poderosa para salvar as nossas almas, que foi enxertada nos nossos corações, a cada dia nós possamos desfrutar dessa palavra, Senhor, que é poderosa para salvar as nossas almas. Sim, Pai amado, eu declaro essa palavra fazendo diferença nas nossas vidas, nossa vida cheia de misericórdia, usando de compaixão